Prepare-se para conhecer um homem que teve uma morte grotesca no Apocalipse e acaba de receber uma segunda chance. Ele voltou no tempo exatamente um mês antes do Sol incendiar a Terra, mas desta vez não será a vítima. Armado com uma habilidade espacial absurda e um novo sistema que se alimenta do desespero alheio, ele decide dar o golpe final em todos que o traíram. Enquanto os Jodas acham que o enganaram e sua ex-namorada planeja roubar sua herança, Shan constrói uma fortaleza impenetrável e estoca suprimentos que valerão mais que ouro. O mundo vai queimar, celebridades vão implorar por um gole de água, e Shan assistirá a tudo do melhor lugar, saboreando sua vingança fria. Deixe o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Sem enrolação, vamos direto para a história. O amanhã, 3 de fevereiro de 2030, amanheceu claro e ensolarado. Mas dentro de um escritório abafado em uma rua movimentada da cidade de Liu, o ar estava pesado. O som distante de buzinas e passos apressados não conseguia penetrar aquela sala cheia de fumaça de cigarro e tensão. Você tem ideia do que significa pegar um valor desses emprestado? Uma voz calma, quase preguiçosa, perguntou. Um homem acendeu seu cigarro com facilidade e prática, deu um trago e exalou lentamente, como se saboreasse o medo do outro. Seu nome era Zhang Yangong, o líder da gangue do oceano e um dos maiores banqueiros do submundo. Ele olhou para o jovem à sua frente e deu um sorriso de leve. Minhas taxas de juros são altíssimas. O jovem encolhido em um moletom azul gaguejou. Sua voz tremeu ao dizer que aceitaria quaisquer juros, que precisava desesperadamente daquele dinheiro. Zhang Yangong inclinou-se para a frente, com o olhar afiado de um predador que já aguardava sua presa. 40%, ele disse sem rodeios. 5 milhões hoje. 7 milhões devolvidos em 6 meses. Garantia imediata. O jovem engoliu em seco e, com as mãos trêmulas, ofereceu a escritura de sua casa. Zhang Yangong pegou o documento, deu uma olhada rápida e zombou, claramente entediado. Casa velha, no máximo 34 milhões de dólares. Ele comentou, isso não cobre 5 milhões. O desespero tomou conta do rosto do jovem. Ele implorou por 4 milhões, dizendo que uma cartomante lhe garantirá uma sorte absurda, que ele dobraria o dinheiro e pagaria a Zhang Yangong. Isso só confirmou o óbvio, apenas mais um viciado em jogos pronto para se destruir. Ele se levantou, fingindo que ia embora. 3 milhões, pegar ou largar. Naquele momento, algo mudou. O pânico do jovem deu lugar a uma excitação quase doentia. Ele aceitou imediatamente. Zhang Yangong sentou-se novamente e editou os termos finais. Cruel e preciso. 3 meses? 900 mil. Se não pagar, a casa é minha. O jovem concordou. Mas, por um breve segundo, sua expressão escureceu. Ele ergueu a cabeça e olhou diretamente para Zhang Yangong. Há uma condição específica. 10 minutos depois, tudo estava resolvido. Um capanga enorme e surpreendentemente educado acompanhou o jovem até a saída. Lá fora, o sol ainda brilhava forte. O jovem pegou o celular e checou a notificação. 3.500.000 Yangong haviam acabado de ser depositados em sua conta. Naquele exato momento, a máscara caiu. Ele deu uma gargalhada, chamando Jada de idiota. Em sua mente, a verdade era clara. Ele não tinha a menor intenção de pagar aquele empréstimo. O apocalipse começaria em um mês. Cada centavo seria usado para se preparar. Ele se recusava a reviver a miséria de sua vida passada. As lembranças vieram como uma avalanche. A gigantesca erupção solar que atingiu a Terra, o colapso do ecossistema, temperaturas ultrapassando os 50 graus, 30 dias de um inferno escaldante, um mundo em ruínas onde bestas mutantes se alimentavam dos restos da humanidade. De volta ao escritório, Zhang Yangong segurava o contrato com satisfação. Para ele, era apenas mais um acordo de sucesso. Viciados em jogos não merecem ter uma casa, ele comentou com desdém. Atrás dele, o assistente parecia inquieto. Chefe, aquela casa vale mais de 4 milhões. Aceitar apenas 3,5 imediatamente. Isso poderia ser uma armadilha? Zhang Yangong. Viciados venderiam até a própria família por fichas. Uma casa não significa nada. Eu administro um cassino. Quero arrancar tudo o que ele tem. O assistente assentiu. Enquanto o sol começava a se pôr, Shan caminhava pela rua, olhando para o celular com um sorriso divertido, pensando em como ainda existiam pessoas boas no mundo. O dinheiro tinha vindo fácil até demais. Os juros não importavam. Ele havia pego empréstimos de todos os agiotas da cidade de Lu em um único dia. Seu olhar era sinistro. Ele nunca iria pagar. Os pensamentos de Shan voltaram para o futuro. A terra seca, a vegetação morta, o colapso da sociedade. Naquele mundo, os suprimentos valiam mais que ouro. Quem controlava os recursos controlava tudo. Desta vez, ele seria o rei do apocalipse. Ele se lembrava de bilionários e superestrelas implorando como cães por um pedaço de salsicha ou um gole de água, enquanto aqueles que fracassavam morriam nas sarjetas.
Agora renascido, ele tinha tempo e tinha dinheiro. Um murmúrio chamou sua atenção. Duas mulheres estavam paradas em frente a uma loja comentando sobre um sorvete de luxo chamado Assassino de Açúcar, reclamando do preço absurdo. Shan parou e ficou encarando a vitrine. A lembrança de Luan Qing veio à tona com amargura. Ele se lembrou de ter economizado dinheiro para comprar aquele mesmo sorvete para ela, percebendo agora que tinha sido um desperdício maior do que alimentar um cachorro. Ele afastou o pensamento e entrou. Eu quero 10 de cada sabor, ele disse calmamente. As mulheres ficaram em choque, sussurrando entre si, perguntando se ele tinha condições de pagar, comentando como ele ficava bonito gastando dinheiro. A atendente, desconfiada, perguntou se ele estava falando sério. Estes são produtos de alta qualidade, ela avisou. Facilmente passaria de 20 mil. Antes que Shan pudesse responder, uma mulher de cabelos castanho avermelhados riu com desdém. Com essas roupas, se você pagar tudo isso, eu me ajoelho e me curvo para você. Shan se virou lentamente. Seu olhar era frio e penetrante. Tem certeza? Ela se sentiu intimidada por um momento, mas manteve a postura. Questionando quem ele achava que era, Shan deu um leve sorriso. Eu te dei uma saída. Você não a aceitou. Hoje, nada vai te impedir de se ajoelhar. A mulher explodiu em gritos, mas Shan simplesmente a ignorou. Ele virou o celular para a atendente. O saldo na tela ultrapassava 20 milhões de yons. Embale tudo. Eu vou levar. A atendente, trêmula, só conseguiu dizer que chamaria o gerente. Pouco depois, Fang apareceu, claramente atônito. Shan pediu que ele calculasse o preço de tudo na loja, e disse que não havia necessidade de manter o lugar aberto para outros clientes. Feng mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O valor dos itens em exposição chegava a 70 mil, mas com o estoque do armazém, o total ultrapassava 1 milhão. Para Shan, aquilo não era nada. Eu vou esvaziar tudo. Ele disse, eu quero sorvete suficiente para comer em casa quando o apocalipse chegar. Ele transferiu 300 mil como depósito e exigiu entrega imediata. Feng quase fez uma reverência, chamando-o de irmão Shan, radiante. Negócio fechado. Shan então se virou para as duas mulheres, sorrindo com calma absoluta. Vocês podem escolher o sorvete que quiserem. Shan abriu os braços naturalmente como se isso fosse a coisa mais óbvia do mundo, e anunciou que era tudo por conta dele. Então ele se apresentou com calma, deixando o nome pairar no ar como um selo de autoridade, Shan Sha. Os olhares ao redor mudaram instantaneamente. Admiração, inveja, curiosidade, sussurros se espalharam, comentando sobre sua riqueza repentina, sua postura confiante, sua aparência acima da média. Por um breve momento, ele parecia ser apenas mais um jovem rico exibindo poder. Então sua expressão endureceu. O sorriso desapareceu como se nunca tivesse existido. Shan olhou diretamente para a mulher de novo. Sua voz continuava calma, mas agora era fria, cortante. Ele esclareceu que a oferta era para todos os presentes, exceto para ela. E a lembrou sem alterar o tom, de que ainda estava esperando que ela se ajoelhasse. O clima ficou pesado. A mulher empalideceu. A arrogância que antes transbordava se dissolveu em segundos. Ela tentou responder, tentou rir, tentou manter a compostura, mas as palavras não saíam. A pressão, os olhares ao redor e a sua própria promessa se tornaram insuportáveis. Seus olhos tremem, seus olhos se enchem de lágrimas. Finalmente, o corpo cede, ela soluça, suas pernas falham, e ela cai de joelhos diante de Shan. Ele a olha de cima, seu olhar é frio como aço. Sem piedade, ele pergunta por que ela foi tão arrogante, se não conseguia sustentar isso. A pergunta não exige uma resposta. O silêncio já diz tudo. Mais tarde, quando o sol começa a se pôr e a cidade desacelera, Shan está sentado sozinho em um banco no parque. O ambiente é calmo, quase pacífico demais para alguém como ele. Ele saboreia lentamente um sorvete caro, apreciando a textura e o sabor. Ele admite para si mesmo que a marca assassina realmente faz jus à sua reputação em Luju. Quando ele termina, ele levanta a mão. O ar ao redor distorce como se estivesse sendo despedaçado. Um vazio negro aparece, silencioso e profundo. Shan coloca a sacola de compras dentro daquele espaço dimensional sem o menor esforço. Ele observa sua própria mão. Pensativo, aquele espaço mantém tudo em estase. Comida fresca para sempre, bebidas quentes eternamente e poder absoluto. O que o surpreende é o momento em que isso despertou. Em sua linha do tempo original, as habilidades só apareceram depois que o apocalipse começou. Ele não esperava que sua habilidade espacial voltasse com ele quando retornou ao passado. Um sorriso lento surge em seus lábios. Ele entende naquele momento que esse poder será o seu maior trunfo. Com ele, será capaz de controlar todos os recursos. Ele visualiza celebridades, magnatas e ídolos implorando por um pedaço de comida, por uma gota de água.
Na prática, sua mente já estava avançando para o próximo passo, um refúgio seguro, armazenamento refrigerado, armas, reservas de energia. Ele suspira, ciente do trabalho colossal que o aguarda. O celular vibra. O nome na tela faz seus olhos escurecerem. Luan King, salva como sua fadinha. Shan solta um sorriso curto e zombeteiro. Que azar. Ela já está ligando. Só de ver aquele nome faz memórias amargas emergirem. Após a morte de seus pais, ela apareceu como uma salvadora, um anjo em seu momento mais frágil, mas isso sempre foi uma mentira. Na realidade, Luan King só queria a herança. Ela exigiu um apartamento de luxo no centro da cidade, pago à vista no nome dela. Ela exigiu um dote absurdo de 880 mil e o manipulou dia após dia. Ela até o incentivou a vender a casa ancestral da família, chamando-a de velha e inútil, prestes a desabar. Ele se lembra claramente da traição final. Em sua vida passada, ele cedeu, vendeu a casa, entregou tudo, e quando o apocalipse chegou e os recursos desapareceram, Luan King o vendeu sem hesitação para um líder de gangue, oferecendo seus materiais em troca de proteção. Shan sente a fúria subir. Ele se lembra de ter feito de tudo para protegê-la, apenas para ser tratado como um cachorro. Ele se lembra da sua própria morte grotesca, devorado, sem nem mesmo morrer inteiro. Agora, um sorriso frio se espalha pelo seu rosto. Já que ela se entregou, ele vai liquidar essa dívida de uma vez por todas. No hotel de luxo, ele atende a ligação com uma voz gentil, quase afetuosa, perguntando com preocupação ensaiada por que ela está ligando e se algo aconteceu. Do outro lado, Luan King enrolada em um roupão faz o papel de coitada. Ela mente dizendo que estava com amigos e perdeu seu colar de ouro. A culpa é cuidadosamente transferida enquanto ela esconde um sorriso sombrio. Shan entra no jogo sem esforço, diz para ela não se preocupar que ele comprará outro, então adiciona casualmente que comprará 10 para ela poder alternar. Luan King fica em choque. Isso não condiz com o Shan que ela conhecia. Ele nunca tinha sido tão rico. Ele improvisa uma explicação. Ele ganhou muito dinheiro com criptomoedas e quer gastar tudo com ela. Ela fica desconfiada, pergunta se não é um golpe, mas ele insiste que a próxima rodada lhe trará uma fortuna. Ele diz que está planejando algo enorme, e então vem a isca. Ele explica que está juntando dinheiro para um grande investimento, mas que o empréstimo exige uma testemunha. Ele pede ajuda dela, oferecendo 5% do valor como pagamento. A armadilha está montada. Luan King sai do banheiro enrolada apenas em uma toalha. Um homem mais velho e careca reclama da demora. Ela imediatamente muda de postura, abraça o homem, o chama de querido e pede para ele esperar mais um pouco. Por dentro, ela calcula friamente. 5 mil por uma noite com aquele velho, 50 mil apenas por uma assinatura do Shan, sem risco algum. Afinal, Shan sempre foi um covarde. Ele nunca se atreveria a enganá-la. Após encerrar a chamada, Shan encara o telefone. Seus olhos ficam vermelhos. O sorriso torna-se aterrorizante. Ele sussurra, quase como uma promessa. Estarei esperando por você. Pouco depois, ele está de pé em frente a um grande edifício residencial. Ele observa a estrutura com atenção. Já imaginando cada modificação, ele decide ali mesmo, aquela será a sua fortaleza pessoal. Acompanhado por um empreiteiro visivelmente nervoso, Shan aponta para o edifício e estabelece um prazo inegociável. 1 mês. Ele exige janelas com vidro à prova de balas e grade de segurança oculta, paredes externas reforçadas com 3 metros de concreto capazes de suportar um terremoto de magnitude 8. O empreiteiro digita freneticamente, suando frio. Shan continua implacável. Um ecossistema autossustentável, oxigênio garantido por 72 horas, reciclagem de água, portas à prova de explosões com fechaduras biométricas e mecânicas, teto coberto com painéis solares, gerador independente, sistema de filtragem de ar de nível militar. Ele resume friamente. Em 1 mês, quero um bunker pronto para o combate. O empreiteiro fica chocado por um momento e pensa que Shan é apenas mais um preparador paranoico para o fim do mundo, alguém que assistiu a muita ficção científica. A hesitação é evidente. Shan percebe. Ele menciona o currículo do homem, sua experiência em segurança para bilionários. O empreiteiro gagueja, dizendo que as exigências são tão específicas que custarão uma fortuna, mas então a ganância fala mais alto. Ele passa a ver Shan apenas como um excêntrico rico com dinheiro sobrando. Shan o interrompe, mostra o telefone, uma transferência de 1 milhão de yuans. Este é o depósito, ele diz calmamente. Agora me diga o valor final. O empreiteiro engole em seco. O empreiteiro mal consegue conter a empolgação. Por trás do sorriso profissional, sua mente já corre muito à frente, calculando cifras absurdas. Aos seus olhos, Shan é apenas mais um rico excêntrico, o tipo perfeito de cliente capaz de deixá-lo milionário para o resto da vida. O aperto de mãos entre os dois é firme, decisivo.
Pode ficar tranquilo, diz o empreiteiro com uma convicção ensaiada. Sou rigoroso com os materiais. Construirei algo verdadeiramente impenetrável. As palavras soam bem, mas ambos escondem intenções que nunca diriam em voz alta. O empreiteiro já está planejando como inflacionar cada custo, espremendo até o último centavo. Chan, por sua vez, ri por dentro. Ele sabe que quando o apocalipse chegar, não haverá pagamento final algum. Com a fortaleza em andamento, sua mente avança para o próximo passo. A lista de sobrevivência começa a tomar forma. Remédios, comida, itens essenciais, tudo isso é fácil. Dinheiro resolve. Mas sua expressão escurece ao pensar no verdadeiro perigo. Não é o calor extremo, nem o colapso do mundo natural. É o ser humano. Quando a sociedade entrar em colapso, armas brancas não serão suficientes. A fome transforma as pessoas em bestas, e quem tiver armas de fogo ditará as regras. Esse será o recurso mais difícil de obter. Caminhando pela rua, Chan pega o smartphone e envia uma breve mensagem para um contato do mercado negro, perguntando sobre fontes diretas e canais discretos. A resposta chega quase instantaneamente. Um endereço, 8 da noite, sem atrasos. Horas depois, ele chega ao local combinado. A cena o deixa em alerta. Um antigo bairro residencial, ruas estreitas, pessoas indo e vindo, um lugar movimentado demais para um encontro ilegal. Algo parece fora do lugar. Então o silêncio é quebrado por passos apressados. Uma jovem aparece correndo na meia-luz, o rosto tomado pelo pânico. 3 capangas a perseguem de perto, gritando insultos e ameaças. Ela parece completamente desesperada, sem saber para onde ir. Quando ela vê Chan, corre em sua direção. Os homens a alcançam e cercam os dois. O líder grita, acusando a garota de trapacear em seu território, perguntando se ela está cansada de viver. Sua voz soa agressiva na rua escura. Tremendo, a jovem agarra o braço de Chan, implorando que ele a salve. Ele abaixa o olhar e congela. Ele reconhece aquele rosto instantaneamente. Liu Qing, a confusão o atinge como um choque. O que ela está fazendo num lugar como este? O impasse se intensifica. 3 homens armados, uma rua estreita, um erro pode custar uma vida. Um dos capangas aponta para Chan, ordenando que ele se afaste. O outro agarra Lu brutalmente. A situação explode quando um deles puxa seu cabelo com força, jogando a cabeça dela para trás. O grito de dor corta o ar. Lu, diz ele, com a voz firme. A memória o arrasta para o passado. Na escola, ela era radiante, o centro das atenções, a chamada deusa genial, admirada por inúmeros garotos, uma figura distante, quase intocável. O presente retorna violentamente. O líder de cabelo engomado aperta o cabelo dela com mais força e grita que só a deixará ir se ela entregar o dinheiro. O capanga de moicano lambe os lábios rindo e sugere que, se não houver dinheiro, ela pode pagar com o corpo, isso já basta. Chan dá um passo à frente. Uma aura opressiva irrompe ao seu redor. Ele encara os 3 homens com absoluta frieza. Soltem-na. Os capangas e Liu ficam confusos. Eles não sabem quem ele é nem de onde veio aquela pressão invisível. Um deles, consumido pela raiva, ataca primeiro, gritando insultos e prometendo aleijá-lo por bancar o herói. Chan não se move, seus olhos brilham em vermelho. No instante seguinte, o soco corta o ar e falha. Chan se esquiva com uma facilidade absurda, deixando o ataque passar como se o tivesse previsto. Antes que o capanga possa reagir, Chan agarra seu pulso, a força esmagadora, o grito ecoa enquanto os ossos cedem. Sem hesitar, Chan desfere um soco brutal no rosto do homem, jogando-o contra os escombros do beco. O impacto é seco, violento. Os outros assistem em choque. Nesse momento, uma janela translúcida aparece diante dos olhos de Chan. O sistema detecta intensas emoções negativas, medo, raiva, desespero. Uma notificação confirma a ativação da coleta de emoções negativas. Ele congela por um segundo. Um sistema, algo que ele nunca teve em sua vida passada. O líder da gangue entra em pânico, agarra Liu, rasga a camisa dela e grita que a matará se Chan der mais um passo. Então, algo cai de cima. Um tijolo cai de um prédio acima e atinge o rosto do líder com uma força brutal. O homem cai como um saco de pedras, completamente inconsciente. Os 2 capangas restantes congelam. Uma figura salta das sombras do prédio. Um homem vestindo uma camisa floral pousa com confiança e solta uma risada zombeteira, ridicularizando-os por intimidarem uma garota indefesa. Furiosos, os 2 atacam ao mesmo tempo. Chan ergue o braço e bloqueia facilmente um soco. Ao mesmo tempo, o homem de camisa floral gira o corpo e dá um chute alto devastador no outro capanga. Um cacetete vem em sua direção, mas Chan se esquiva, fazendo o oponente tropeçar, e contra-ataca com um soco preciso no rosto do homem careca. Os 2 lutam em perfeita sincronia. Corpos voam, os inimigos são jogados no chão sem qualquer reação.
O homem de camisa floral pisa no peito de um deles sem a menor piedade. Silêncio. Shan continua de pé, com os olhos ainda brilhando em vermelho. Ele encara os capangas derrotados. Sumam. Eles não discutem. Eles fogem aterrorizados. O sistema notifica Shan à medida que o medo e o desespero deles são coletados. Ele sente uma satisfação inesperada. Isso desbloqueia uma expansão em seu armazenamento espacial. Um sorriso sutil surge em seus lábios. A habilidade de coletar emoções é interessante. Ele se aproxima de Lu, caída no chão, estende a mão, ajuda-a a se levantar e comenta calmamente que o problema dela acabou ajudando-a a alcançar seu objetivo. Ele pergunta se ela está machucada. Corando, ela segura suas roupas rasgadas, claramente envergonhada, gagueja seus agradecimentos e diz que tem assuntos urgentes. Ela sai apressada enquanto Shan diz para ela tomar cuidado. Quando ela desaparece pela rua, o homem de camisa floral se aproxima, sorrindo, dela entrada, salvando uma beldade daquelas. Ele se apresenta como Mukon. Shan observa por um momento e então entende. Ele é exatamente o contato que estava procurando. Mukon solta uma risada curta e finalmente revela que ele era o comprador esperado. Ele comenta sobre a coincidência do encontro como se fosse obra do destino. Então, ele muda completamente a postura, dá um passo para trás, dobra os joelhos, assume uma postura exagerada de artes marciais e ergue a mão como se estivesse diante de um duelo ancestral. O Rei Celestial acima dos céus, o Tigre da Terra guarda o portão, ele grita em um tom solene, como se recitasse um mantra secreto. Ele observa Shan atentamente, esperando uma resposta igualmente à altura, um código de confirmação, mas não recebe nada disso. Shan apenas o encara em silêncio por alguns segundos, então, com total indiferença, diz, idiota. O ar congela. Nesse mesmo momento, uma notificação invisível aparece para Shan. Emoções de perplexidade e constrangimento foram coletadas de Mukon. O sorriso do vendedor vacila. Ele ri alto rápido demais, claramente tentando disfarçar. Ei, calma aí. É só uma brincadeira, diz ele, coçando a cabeça. Shan não se dá ao trabalho de responder, passa o braço em volta dos ombros dele e o leva embora, como se já fossem velhos conhecidos, deixando claro que agora é hora de falar de negócios. Mais tarde, naquela noite, os dois chegam a uma casa silenciosa e isolada, escondida do movimento da cidade. Lá dentro, Mukon abre cuidadosamente uma maleta de metal. No interior, repousa uma pistola escura, fria e pesada. Ele explica que é um modelo russo conhecido por sua durabilidade, confiável mesmo sob condições extremas. O aviso vem logo em seguida. A munição é difícil de conseguir. Shan pega a arma, passa-a pela mão e testa o equilíbrio. Mukon observa atentamente, avaliando cada movimento, e comenta que ele parece alguém que já lutou de verdade. Ele então oferece um preço de amigo. Shan gira a pistola naturalmente, e um sorriso travesso surge em seu rosto. Eu quero um silenciador de graça com garantia e munição extra. O clima fica tenso. Mukon arregala os olhos, incrédulo. Sua voz se altera imediatamente. Você ficou maluco? Eu já estou te fazendo um preço de amigo. Ele protesta, tremendo de frustração. Qualquer outro pagaria o dobro e você ainda quer mais? E uma garantia também? Ele aponta para Shan, furioso. Isso não é um eletrodoméstico. Se é assim, por que você já não me assalta de uma vez? Enquanto Mukon ferve de raiva, o sistema de Shan registra calmamente que o choque, a frustração e a incredulidade foram coletados com sucesso. Satisfeito, Shan sorri, levanta as mãos em rendição e dá um passo para trás. Esqueça, mantenha o preço original. Ele transfere o dinheiro sem mais discussões. Negócio fechado. Ao sair, Shan reflete que agora tem suprimentos para a fortaleza e uma arma, só falta uma coisa. Naquela noite, um luxuoso hotel se destaca sob as luzes da cidade. No topo, em uma cobertura elegante, Luan King observa a paisagem urbana usando um vestido de gala vermelho. A porta se abre silenciosamente. Shan se aproxima por trás e a abraça. Ela reclama do peso dele e logo em seguida muda de tom. Esse plano do empréstimo é realmente sem riscos, não é? Shan responde com naturalidade e de forma ensaiada. Ele diz que a assinatura dela é apenas uma formalidade, e que ele jamais faria algo para prejudicá-la. Por dentro, Luan King dá um sorriso de leve. Ela se lembra de quando ele até vendeu o próprio sangue para comprar uma bolsa para ela. Aos olhos dela, Shan sempre fora submisso demais para sequer pensar em enganá-la. Mais tarde, no escritório do agiota, Luan King senta-se de frente para Zhang Yanggun. Ele elogia a determinação dela enquanto observa cada movimento seu. Quando ela começa a assinar o contrato, o olhar dele se torna predatório. Ela acredita que está sendo apenas uma fiadora. Na verdade, a dívida inteira está sendo transferida para o nome dela. Zhang Yanggun acende um charuto, sorrindo com malícia.
Já imaginando o momento em que ela não conseguirá fazer os pagamentos, o olhar dele desliza sobre o corpo dela com luxúria. Ele decide que se o dinheiro não vier, ela pagará de outra forma. Shan se recosta no sofá assistindo a tudo com satisfação. A ganância de Luan Qing era exatamente o que ele precisava. A assinatura dela funciona como uma escritura de venda, garantindo os fundos finais para o seu esconderijo seguro. Dias depois, Shan está do lado de fora do seu prédio fortificado com um empreiteiro. O homem garante que a construção segue padrões militares, isolamento térmico, isolamento acústico e proteção contra explosões. Ele até se gaba de que a estrutura poderia sobreviver até a uma explosão nuclear. Satisfeito, Shan entrega o pagamento. O empreiteiro aceita com um sorriso ganancioso, já perguntando sobre trabalhos futuros sem imaginar que esse dinheiro logo não valerá absolutamente nada. Sozinho dentro da fortaleza, Shan espera com um tablet nas mãos. Então as notícias aparecem na televisão. Atividade solar sem precedentes. O âncora fala em um tom grave sobre ondas de calor extremo e contínuo, alertando a população. Shan limpa calmamente sua pistola, aproximando a arma do rosto, com uma expressão sombria e concentrada. Finalmente, começou. Banhado pela luz vermelha e ameaçadora do ambiente, ele segura a arma junto ao corpo. O apocalipse começou. Antes de continuarmos, você que está assistindo ao vídeo agora, aproveite para deixar um like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também ative o sininho e considere se tornar membro se quiser apoiar nosso trabalho. É muito barato. E nos ajuda demais também. Engajem o vídeo o máximo que puderem. E dito isso, vamos voltar para a história porque ela é simplesmente muito boa. Ele caminha até a janela. No céu, uma erupção solar colossal incendeia o horizonte, banhando a cidade numa luz ardente. A televisão anuncia temperaturas globais chegando aos 45 graus. Eles recomendam que todos fiquem em casa. O calor é imediato. O suor escorre pelo rosto de Shan. Ele sabe. Isso é apenas o começo. A cidade inteira parece um forno. Os civis já estão sofrendo. Uma mulher joga água no rosto tentando aliviar a pele ardente, debruçada na varanda, reclamando do calor insuportável e se perguntando quanto tempo isso vai durar. Na rua, um lojista gordinho, usando uma camisa florida, grita em um megafone. Ele diz que as temperaturas só vão subir. Ele alerta sobre a falta de suprimentos e encoraja os vizinhos a comprarem seu último lote antes do racionamento. Ele enxuga o suor da testa, sorrindo. Para ele, isso não é uma tragédia. É uma oportunidade. Algumas mulheres se aproximam pedindo um desconto nas melancias. Uma delas se agacha para examinar a fruta. O lojista se inclina para a frente, ignorando completamente o pedido, encarando o corpo dela com um sorriso lascivo e repulsivo. O mundo já começou a mostrar sua verdadeira face. O homem gordinho sorri de um jeito nojento e se inclina sobre o balcão, baixando a voz. Se você levar 2 melancias, eu dou um descontinho e ainda incluo um pacote de lenços. Seu olhar desliza descaradamente, e então ele continua como se fosse a coisa mais natural do mundo. À noite, você pode ir lá em casa. O ar-condicionado é muito bom. Você pode se refrescar direito. As mulheres se olham, claramente desconfortáveis, e recusam quase ao mesmo tempo. O sorriso dele não desaparece. Pelo contrário, ele se inclina ainda mais, invadindo o espaço pessoal de uma delas, o rosto dele chegando perto demais. Compre agora. Ele pressiona com uma voz baixa e ameaçadora. Amanhã, talvez nem tenha mais comida para vender. A atitude muda completamente quando 2 homens pedem um preço menor pela água. O dono da loja aponta para eles irritado. Isso é um negócio pequeno, não tem pechincha. Se não gostarem, vão embora. Enquanto ele carrega uma caixa de suprimentos com esforço, não percebe a figura parada nas sombras, observando tudo em silêncio. Shan, seu olhar é frio como gelo. Assim que ele reconhece o homem, uma velha e amarga lembrança explode em sua mente. A lembrança o puxa violentamente de volta ao passado. A mesma loja, a mesma voz, Lida Fu gritando com uma multidão, acusando um Shan mais jovem de roubo. Ele disse que o pegou em flagrante. Ele torceu o braço do garoto sem misericórdia. Quando o menino explicou, chorando, que só tinha pego um item que havia caído no chão, Lida Fu zombou dele, recusou-se a ouvir e exigiu pagamento. As pessoas ao redor sussurravam, julgavam, comentavam sobre a má educação daquele menino. O silêncio forçado se transformou em culpa nos olhos deles. Oprimido, aterrorizado. O jovem Shan chorava e gaguejava dizendo que não tinha roubado nada. Ninguém acreditou nele. Agora o silêncio da loja parece ensurdecedor. Shan entra calmamente e observa uma etiqueta de preço. Um simples pacote de salgadinho de cebola custa 50. Abaixo, em letras miúdas, recomendação do gerente. Ele pega o pacote e ergue uma sobrancelha. Isso é feito de ouro? Ele pergunta num tom sarcástico. Ou isso previne insolação para custar tão caro?
Suando muito, Li Dafu se vira irritado. No mesmo instante, o sistema é ativado. Desdém, coletado. Mais 3 pontos. A paciência do lojista se esgota. Ele arranca o pacote das mãos de Chan. Saia daqui se não puder pagar. O sistema apita novamente. Irritação. Mais 6 pontos. Chan apenas dá um leve sorriso. Ele se inclina ligeiramente para frente. Parece que você está reunindo muitos tesouros. Ele comenta em voz baixa. Cuidado com os ladrões. Li Dafu congela por um segundo, confuso, e depois explode. Quem você acha que é? Ele grita, apontando o dedo. Você está louco? Esse calor fritou seu cérebro. Chan permanece absolutamente calmo. Ainda está dormindo mal? Urinando à noite? Fraqueza nos joelhos? A raiva de Li Dafu vacila. Ele engole em seco. Sim, ele admite nervoso. Poderia ele ser algum tipo de mestre? Antes que ele perceba, Chan se aproxima e agarra seu rosto com firmeza. Sua energia está escura, ele declara em um tom grave, um mau presságio. No instante seguinte, o tapa vem seco e violento. Li Dafu cambaleia, atordoado, com o olhar perdido. Chan esfrega o queixo como um médico analisando um paciente. Deficiência, ele declara. Li Dafu recupera os sentidos com uma fúria contida. Ele tenta chutar Chan, gritando insultos contra sua família. Chan esquiva-se com uma facilidade absurda, pega um pirulito no balcão, desembrulha-o calmamente e fala num tom de deboche. Cuide da sua saúde. A raiva faz mal. Ao sair, ele atira uma moeda no chão. Desse jeito, você vai acabar morrendo jovem. O tinido metálico ecoa. O sistema pisca em vermelho. Raiva extrema coletada. Mais 20 pontos. Horas depois, um gato preto corre pela entrada escura do supermercado. Chan está diante das portas de vidro, refletindo sobre a sua vida passada. Quantas vezes ele engoliu a sua raiva? Quantas vezes ele foi pisoteado? Desta vez não. Ele checa o sistema. As emoções coletadas de Li Dafu são suficientes. Sem hesitação, ele ativa a habilidade. O armazenamento espacial expande-se em mais de 200 metros cúbicos. Um vórtice negro gira na sua palma, faminto, distorcendo o ar ao seu redor. Um sorriso confiante surge nos seus lábios. No dia seguinte, os pássaros cantam pacificamente. Li Dafu caminha em direção à loja, sem saber o que o aguarda. Nos arbustos próximos, Shen observa. Li Dafu para abruptamente. O seu queixo cai. Ele corre lá para dentro e congela. As prateleiras, antes lotadas de produtos superfaturados, estão completamente vazias. Nada, apenas estruturas de metal nuas. O seu rosto escurece. A sua mente entra em colapso tentando entender o que aconteceu. Quem? Quem roubou tudo? Ele grita, segurando a cabeça. Bem longe dali, no seu esconderijo, Chan assiste ao colapso ao vivo. O sistema notifica. Sofrimento intenso gerou 66 pontos de emoção negativa. Ele abre um refrigerante gelado, bebe calmamente e sorri. Uma pequena vingança, talvez, mas profundamente satisfatória. Dentro do armazém, Li Dafu grita em pânico, exigindo saber quem roubou todo o seu estoque. Durante a noite, sobrecarregado, ele cai de joelhos, gritando de frustração. Uma multidão de clientes confusos observa. Eles se perguntam se o supermercado está mesmo vazio, ou se Li Dafu está fingindo para aumentar os preços. Mais tarde, duas mulheres comentam sobre um boato de que alguém viu uma sombra escura flutuando no armazém ontem à noite, e Li Dafu fica pálido, aterrorizado com a possibilidade de a sua loja estar assombrada. Uma interface invisível do sistema aparece, contando as emoções negativas da multidão. Chan assiste com um sorriso satisfeito, comendo salgadinhos enquanto observa a produção constante de emoções de Li Dafu. Chan come o seu lanche, mas a sua expressão torna-se sinistra. Os seus olhos brilham em vermelho enquanto ele decide colocar mais lenha na fogueira para colher mais emoções. Ele passa por Li Dafu, comentando em voz alta como os salgadinhos cheiram bem para chamar a atenção. Li Dafu encara o pacote nas mãos de Chan, percebendo que a embalagem é igual à do estoque desaparecido. O choque se transforma em fúria quando ele acredita que Chan está comendo a sua mercadoria roubada. Chan levanta o pacote, lomba de Li Dafu, perguntando se os salgadinhos são feitos de ouro para justificar o preço alto. Chan provoca, dizendo que acumular tesouros atrai ladrões. Furioso, Li Dafu dá um tapa na sua mão. Enfurecido, Li Dafu agarra o pulso de Chan, exigindo saber onde ele conseguiu os lanches e acusando-o de roubo. Chan finge estar chocado. Então, ele calmamente pergunta se o homem furioso tem alguma prova para sustentar as acusações. Sorrindo levemente, Chan avisa ao dono que fazer falsas acusações sem provas tem consequências. Ele zomba de quão limpo está o supermercado vazio e oferece de forma insultante o restante dos salgadinhos ao homem. Desesperado, Li Dafu decide usar Chan como bode expiatório. Ele o sacode violentamente, culpando-o pelo roubo porque ele havia reclamado dos preços no dia anterior.
O sistema registra um pico de raiva do dono da loja. Chan vira-se para a multidão e pergunta se Letafu acha que salgadinhos só são vendidos ali. Ele afirma que o dono está incriminando um cliente inocente. Os espectadores concordam que batatas fritas são comuns. Letafu, confuso com o fato de o covarde ter ficado tão confiante de repente, começa a suar. Chan propõe uma aposta. Se Letafu encontrar os itens roubados na sua casa, ele pagará 10 vezes o valor. Caso contrário, Letafu terá que entregar o seu gerador de energia reserva. Cego de raiva, Letafu aceita, aproximando seu rosto do de Chan e praguejando ali mesmo. O grupo vai para a residência de Chan com a multidão seguindo de perto. Lá dentro, Letafu fica chocado com a opulência do lugar. Ele descobre com espanto que Chan é incrivelmente rico. Ele observa com admiração a decoração cara e o lustre de cristal. Ele também se surpreende ao encontrar um guarda-roupa cheio de roupas de grife. Letafu procura freneticamente, verificando a geladeira e um cofre cheio de barras de ouro, mas não encontra os salgadinhos roubados. O pânico se instala quando Letafu percebe o seu erro. Chan zomba dele perguntando se ele quer que arranque o chão. Humilhado, Letafu diz que não há necessidade de procurar mais e tenta sair às pressas. O sistema de Chan registra um aumento de vergonha. Chan o impede agarrando a sua camisa e lembrando da aposta do gerador. Virando-se para a multidão, Chan pressiona o lojista suado, perguntando se ele pretende voltar atrás na sua palavra. Encurralado, Letafu pede a Chan para recuar e deixar isso para lá, completamente implacável. Chan pergunta por que ele não recuou quando o acusou de roubo antes. O sistema registra um pico de impaciência. Ao ouvir os espectadores zombarem da sua desonestidade, Letafu perde o controle. Ele grita que deu uma chance a Chan e dá um soco, mas Chan o segura facilmente. Chan torce o pulso do lojista. Letafu grita de dor, sendo forçado a cair de joelhos, gritando que a sua mão vai quebrar. O sistema detecta um enorme pico de dor e, incapaz de suportá-la, Letafu promete apressadamente mover o gerador imediatamente. Chan encara-o friamente, dizendo-lhe para ir rápido enquanto o calor aumenta. Ele aponta que sem o gerador, Letafu vai sofrer durante o racionamento de energia que está por vir. O sistema recompensa Chan contando mais pontos por humilhação, dor e medo. De repente, Chan nota uma notificação. O seu telefone toca, mostrando Luan Qing. O rosto de Luan Qing aparece na tela, furioso. Ela reclama que cobradores de dívidas a estão seguindo há 2 dias. Chan parece indiferente enquanto Luan grita, exigindo saber por que está sendo perseguida depois de assinar os seus documentos formais na chamada de vídeo. Furiosa, Luan Qing exige respostas, perguntando por que membros de gangues importantes estão atrás dela, acusando Chan de mentir, fingindo estar com o coração partido. Chan caminha pelo apartamento e pergunta por que ela não confia nele depois de tudo que ele sacrificou por ela, fingindo estar profundamente magoado. Por dentro, ele sorri de leve. Ele percebe que os pervertidos da gangue de Chan Yang estão ainda mais impacientes para cobrar a dívida do que ele esperava. Parado ao lado da geladeira, ele casualmente pergunta a Luan Qing se a gangue sabe onde ela mora e o que disseram. Estressada, mordendo o polegar, Luan Qing diz que eles não sabem o seu endereço porque ela tomou rotas alternativas. Ela avisa a Chan para não tentar nenhuma gracinha. Chan calmamente diz a ela para não pensar demais nisso, sugerindo que ela pode ter confundido estranhos com membros da gangue. Enquanto isso, Chan permanece no seu quarto fresco com ar-condicionado, onde uma refeição luxuosa de salmão grelhado com salada e refrigerante gelado o aguarda. Em contraste com o calor lá fora, a expressão de Luan Qing muda de raiva para choque quando ela vê a comida na mesa através da câmera, encarando incrédula. Ela pergunta como ele ainda tem comida fresca daquele jeito. Chan mostra uma lata de Coca-Cola para a câmera, gabando-se de que tem muito mais em estoque. Intrigada, Luan Qing pergunta se ele realmente tem muitos suprimentos. Sentada na cama, a atitude dela muda. Como as provisões são escassas, ela se pergunta se Chan realmente tirou a sorte grande. Chan toma um gole de sua bebida gelada e a provoca, dizendo que ela precisa comer algo nesse calor. Chan dá uma mordida no salmão fresco bem na frente da câmera. Luan Qing fica perplexa ao ver uma comida de tão alta qualidade. Dominada pela fome, ela deseja desesperadamente poder comer aquela refeição. Chan finge preocupação, perguntando se ela tem o suficiente para comer enquanto a observa agir de forma vulnerável. Ele mente, dizendo que tem medo de viver completamente sozinho. Sentindo uma oportunidade, Luan Qing sorri de forma manipuladora. Ela afirma que os cobradores ainda estão por perto, agindo de maneira sedutora. Ela pergunta a Chan se pode ficar na casa dele por alguns dias, fumando um cigarro com um ar arrogante, sugerindo que pode lhe fazer companhia em troca de abrigo. Chan sorri enquanto come, pensando que ela mordeu a isca e zombando dela por ser tão barata. Ele entra no jogo, notando que ela nunca o deixou visitá-la antes. Ele se oferece para buscá-la à noite. Quando esfriar,
se ela lhe passar o endereço, e Luan Qing descarta o passado, alegando que a situação é especial, já que ele é seu namorado e deve protegê-la. Ela concorda e envia sua localização. Shan olha para o celular com uma expressão sombria, dizendo para ela esperar. Obediente em casa, sem saber da armadilha, Luan Qing relaxa, zombando de Shan. Ela acredita que ele ainda é um tolo, que abana o rabo a qualquer demonstração de afeto. Shan sorri para o celular, divertido com a mudança de atitude dela. A mulher que antes agia com superioridade, agora dá seu endereço só por um pouco de comida. Seus pensamentos são interrompidos por batidas altas e agressivas na porta da frente. Lá fora, uma mulher de meia idade com um menino pequeno bate, exigindo que Shan abra a porta. Shan caminha até a entrada para escutar. Ele abre a porta e encontra sua vizinha, a tia Wang, e a cumprimenta com sarcasmo, perguntando o que ela quer. A tia Wang tenta entrar à força para sentir o ar frio. Ela afirma que seu ar-condicionado quebrou e a criança não consegue suportar o calor. Usando a desculpa de ser vizinha para exigir a entrada, Shan a empurra para fora. Por fim, ele a lembra de quando era pequeno e catava garrafas com sua mãe. Ela costumava chamá-los de mendigos e mandava os seguranças expulsá-los. Um flashback mostra a cena cruel em que a tia Wang os humilhou enquanto procuravam no lixo. De volta ao presente, a tia Wang está furiosa. Ela descarta sua crueldade do passado, gritando que isso aconteceu anos atrás e não deveria importar agora. Ela grita com ele por guardar rancor e o acusa de não ter compaixão. Shan concorda sarcasticamente, dizendo que, embora não tenha compaixão, ele tem ar-condicionado. Shan bate a porta com força. Do lado de fora, a tia Wang esmurra a porta com fúria. Ela grita insultos, dizendo que ele merecia a morte prematura de seus pais por ser ingrato. A fúria dela ativa o sistema de Shan, que detecta picos de emoção negativa classificados como raiva. Dentro do apartamento, Shan fica parado no escuro. Ele permanece em silêncio com uma expressão indiferente, ignorando os insultos. Ele vai até a mesa e troca o chip do celular para garantir o anonimato no computador. Ele liga para um contato salvo como Gang He. Shan informa que tem o endereço de Luan Qing. Ele envia a localização, enfatizando que ela mora sozinha e é fácil de encontrar, enquanto ele permanece seguro em sua fortaleza. Ele caminha até a varanda, olhando para a cidade. Ele diz o nome de Luan Qing e declara que o show está prestes a começar. Enquanto isso, Luan Qing se admira no espelho, confiante de que logo se mudará para o conforto da fortaleza climatizada de Shan. Sentada na beira da cama, ela se perde em fantasias arrogantes, imaginando Shan ajoelhado para servi-la, convencida de que uma vida despreocupada e de luxo é a única coisa digna de seu status. Completamente relaxada, ela se deita e acende um cigarro, esperando por Shan. De repente, batem na porta, e ela presume que seu tolo chegou. Ela corre com um sorriso falso, abre a porta e imediatamente zomba do visitante por estar tão ansioso para agradá-la. No entanto, seu sorriso desaparece instantaneamente, substituído por puro choque e horror. Em vez de Shan, ela vê o chefe da máfia Zhang Yang e seus homens. Aterrorizada, ela gagueja, perguntando como a encontraram. Zhang Yang dá um tapa impiedoso nela, lembrando-a de que o dinheiro devido à gangue revence hoje. Luan Qing cai no chão em pânico. Ela grita que Shan pegou o dinheiro emprestado e a enganou para assinar os papéis, implorando para que o encontrem. Indiferente às suas desculpas, Zhang Yang ergue o contrato e grita que, como ela o assinou, é a responsável pela dívida. O chefe da máfia ordena aos seus homens que revistem o apartamento e peguem tudo de valor. Enquanto os capangas levam os móveis, uma desesperada Luan Qing grita para eles pararem. Ela insiste que vai ligar para Shan, e que ele chegará logo para pagar. No entanto, Zhang Yang se senta casualmente no sofá, juntando as bolsas de luxo e as joias dela sobre a mesa, e Luan Qing fica de pé diante dele, aterrorizada, enquanto ele examina os pertences dela. Zhang Yang levanta uma bolsa com desdém, comentando que essas migalhas não cobrem nem os juros da dívida. Com um sorriso ganancioso, ele a lembra de que seus homens não vieram nesse calor apenas para sair de mãos vazias. Ele se levanta, projetando uma grande sombra sobre ela. Luan Qing recua com medo, implorando para que ele não se aproxime e insistindo que o dinheiro está com Shan. Zhang Yanglin mantém um sorriso cruel, saboreando a situação. Em pânico, Luan Qing tenta barganhar, revelando que Shan tem um estoque de suprimentos. Ela pede para eles esperarem, dizendo que ele está vindo buscá-la em breve. Ela diz que é o número de Shan, mas uma voz automática informa que está indisponível. O suor escorre pelo rosto dela. Enquanto ouve a gravação, ela encara a tela do celular, vendo a chamada não atendida. Seu rosto empalidece ao perceber a verdade. Ela gagueja, dizendo que ninguém está atendendo. Perdendo o controle, um olhar de puro pânico toma conta de seus olhos, sem entender como isso pôde acontecer.
Desesperada para afastar a gangue, ela força um sorriso trêmulo, tenta convencê-los de que ele está apenas ocupado e promete ligar de novo imediatamente. Zhang Yonglek perde a paciência e revela a cruel verdade. Ela é estúpida por não perceber que Shan a enganou para assinar a dívida e assim escapou. Luan Qing congela, pálida de choque ao perceber que foi completamente enganada. De repente, Zhang Yang a agarra brutalmente pelos cabelos, fazendo-a gritar de dor. Luan Qing tenta se salvar, gritando que eles precisam encontrar Shan, porque ele tem suprimentos valiosos. Ignorando seus gritos, o chefe da máfia arrasta pela sala em direção ao quarto. A porta do quarto bate com um estrondo pesado. Do lado de fora, o celular destruído de Luan Qing jaz no chão. Enquanto isso, Shan está confortavelmente sentado em seu refúgio fortificado e climatizado, segurando uma taça de vinho. Ele pensa em Luan Qing, satisfeito por ela finalmente estar experimentando o sofrimento que ele planejou. Lá fora, a cidade está escura, mas o apartamento dele permanece como um farol solitário de luz e segurança. De volta ao apartamento de Luan Qing, o ato acabou. Zhang Yang senta-se na beira da cama, sem camisa e de costas. Luan Qing está encolhida na cama, chorando. Zhang Yang pega uma xícara de café, interessado no apelo desesperado de Luan Qing. Ele se aproxima, forçando-a a olhar para ele, e exige que ela repita exatamente quais suprimentos Shan tem, respirando pesadamente enquanto aperta a mão ao redor do pescoço dela. Luan Qing lista freneticamente os luxos de Shan, ar-condicionado, bebidas geladas e pilhas de comida. Ela chora, dizendo que ele tem tudo. Ela enfatiza a quantidade de suprimentos, esperando que essa informação a poupe de mais dor. Os olhos de Zhang Yang se estreitam de curiosidade. Ele olha para ela e diz que, embora ela não tenha mais nada, apontou para o alvo certo. Satisfeito, Zhang Yang a joga de volta na cama. Ele percebe que encontrou uma presa grande e que transformar Shan no novo alvo é a prioridade. Ele para na frente da mulher que chora com um sorriso ganancioso, planejando como tomar a fortaleza do Shan. Ele ordena que a gangue vá embora, pronto para seguir para o próximo alvo. A porta se fecha, deixando o apartamento silencioso e destruído. Sozinha no escuro, Luan Qing se encolhe, coberta de hematomas. Suas lágrimas se transformam em puro ódio. Tremendo de raiva, ela amaldiçoa Shan, jurando que ele morrerá de forma horrível por tê-la enganado. Do lado de fora do apartamento do Shan, um grande grupo de pessoas perturba a noite silenciosa. Eles marcham com intenções hostis, seus passos ecoando em uníssono. A tia Wang e seu vizinho traiçoeiro lideram o grupo. Ela guia a gangue até a casa do Shan, tentando-os com o ar-condicionado e a comida dele, chamando de um monstro egoísta por não compartilhar. O líder com cicatrizes agradece a tia Wang pela ajuda, prometendo recompensá-la bem assim que pegarem os suprimentos. Muito feliz, a tia Wang chama o chefe da máfia de irmão Jiang e agradece pela sua generosidade. Ela imagina o Shan implorando por misericórdia enquanto a gangue a protege. Desesperada para sobreviver, com um sorriso maldoso, ela anseia ver a arrogância dele destruída. O grupo se reúne na calçada abaixo da fortaleza do Shan. No entanto, o líder com cicatrizes faz uma pausa. Ele olha para o prédio, sentindo que algo está errado. Seus instintos lhe dizem que esse garoto está mais preparado do que imaginavam, mas seus homens são menos cautelosos. Um capanga loiro com um taco de beisebol se voluntaria ansiosamente para derrubar a porta. Ignorando o perigo em potencial, o capanga grita para atacar e corre em direção à entrada. Quando ele alcança o perímetro, seu pé aciona uma armadilha oculta de alta voltagem. Uma eletricidade azul o atinge, e ele grita de dor, tremendo violentamente. O capanga cai no chão, convulsionando. O líder com cicatrizes, sem perceber a armadilha, olha com desprezo e pergunta, por que aquele lixo congelou? Outro membro da gangue vai ajudar o seu companheiro. Quando ele toca no ombro do capanga, a corrente elétrica atinge os dois. Eles gritam por ajuda enquanto um clarão ilumina suas silhuetas. A tia Wang e o líder com cicatrizes paralisam, chocados com o terrível sistema de defesa do Shan. De repente, um alto-falante no telhado é ativado. O líder com cicatrizes e a tia Wang olham para cima, confusos. Em vez de uma sirene, uma música alegre sobre boa sorte e felicidade toca bem alto nos alto-falantes. A música animada toca em um tom romântico enquanto a armadilha continua a operar. As silhuetas dos membros da gangue são iluminadas pela eletricidade azul, enquanto a música zomba do destino deles. Percebendo o perigo, o líder com cicatrizes e a tia Wang recuam, xingando de medo. Do lado de dentro, o sistema do Shan continua coletando intensas emoções negativas, como o choque e o pânico das pessoas lá fora. Shan está confortavelmente sentado, tomando um picolé e observando os monitores. Ele fala no microfone, zombando da gangue, desejando-lhes boa sorte por caírem na sua armadilha. Do lado de fora, furioso, o líder com cicatrizes aponta sua arma para o prédio, gritando para que o Shan devolva o dinheiro.
A tia Wen grita que se ele pode pagar por reformas, ele pode pagar suas dívidas, e ela insulta a educação dele. Chan responde calmamente pelos alto-falantes. Ele dá um sorriso frio e diz que seu apartamento vale 4 milhões, mais do que o suficiente para cobrir os 3.500.000 que ele pegou emprestado. Ele os dispensa, dizendo que a casa é o pagamento. Ele diz a eles para procurarem a Luan Qing pela dívida dela, porque isso não é problema dele. O líder com cicatrizes treme de raiva. Ele sabe que os suprimentos são tudo agora, mas a arrogância do Chan enfurece. Chan continua provocando pelo interfone, dando uma mordida no picolé. Ele aconselha que eles vão embora enquanto ele ainda está de bom humor. Sua expressão então fica fria, enquanto ele os avisa para pararem de procurar confusão. Sua mão paira sobre um grande botão vermelho sem hesitar. Chan aperta o botão. Do lado de fora, a armadilha libera uma enorme descarga elétrica por toda a entrada, e uma visão de raio-x mostra seus esqueletos se iluminando quando a eletricidade os atinge. Eles gritam de dor sob o choque implacável. O sistema do Chan registra pontos a partir da dor e do desespero deles. Quando a eletricidade cessa, a gangue está fisicamente ilesa, mas mentalmente destruída. Eles ficam lá suando, encarando o prédio com medo, sabendo que não conseguirão entrar. O líder com cicatrizes recua, gritando uma última ameaça de que a sua gangue não vai deixar isso barato, e então ele foge com seus homens. A tia Vega é deixada para trás, com o rosto cheio de horror e ódio. Ela sabe que seu plano de usar a gangue falhou. Depois que a gangue foge, o prédio continua imponente sob um céu vermelho sangue. O calor intenso do concreto transforma o mundo lá fora em um forno. No dia seguinte, a temperatura atinge mortais 52 graus Celsius. As ruas ficam desertas, fervendo sob o sol. Dentro da fortaleza, no entanto, a situação é completamente diferente. Chan relaxa no sofá com o ar-condicionado, saboreando frutas secas e se sentindo revigorado. Um alerta de notícias na TV avisa sobre as condições climáticas extremas. A reportagem fala sobre mortes por insolação e aconselha que todos fiquem em casa enquanto um aviso vermelho pisca na tela. O descanso de Chan é interrompido por uma notificação em seu celular. Ele vê que o chat em grupo dos moradores está lotado. A tia Wang lidera os ataques, perguntando se ele é humano e acusando-o de acumular suprimentos enquanto os outros sofrem. Outro vizinho o chama de egoísta. Mais mensagens inundam o chat. Os moradores insistem que os recursos devem ser compartilhados, chamando-o de assassino por se recusar, enquanto outros dizem que estão morrendo de calor e exigem ajuda. Ele não se explica. Xion simplesmente dá um gole na sua bebida gelada. Indiferente, ele rola calmamente as mensagens cheias de ódio com um olhar distante. Para ele, esses insultos são recursos. O seu sistema detecta picos imensos de inveja e raiva vindos dos vizinhos. Uma notificação vermelha aparece. O valor das emoções negativas ultrapassou 1000 pontos, e o sistema começa a calcular suas recompensas. Dentro da sua casa segura e climatizada, Shao fica na frente da geladeira aberta, cheia de alimentos frescos e bebidas, provocando os vizinhos que estão sofrendo. Ele dá um sorriso irônico e tira uma foto dos suprimentos. Ele posta a imagem no grupo, brincando que o seu estoque é grande e perguntando quem quer um pouco. Os vizinhos mordem a isca, os moradores imploram por uma parte, ou Wang pede descaradamente que entreguem na casa dele por causa de suas pernas ruins, enquanto outros exigem água com arrogância. A expressão do Xion fica fria. Ele responde que não administra uma instituição de caridade para aproveitadores, e que só aceita trocas de valor equivalente. As súplicas dos vizinhos se transformam instantaneamente em fúria. No chat, a tia Wang e os outros o insultam, chamando-o de egoísta e o amaldiçoando. Com o karma feito, tendo reunido emoções negativas suficientes, Chan se recosta no sofá com uma maçã fresca. De repente, uma notificação do sistema chama a sua atenção. O sistema anuncia que o seu valor de emoções negativas atingiu 3.000, desbloqueando o corte espacial, uma nova habilidade que cria uma fenda microscópica com um alcance de 3 metros. Intrigado, Chan ativa a habilidade. Ele se concentra na maçã sobre a mesa. Com um movimento rápido da mão, ele libera a lâmina invisível, cortando a maçã perfeitamente ao meio. Chan sorri com um brilho perigoso nos olhos, pensando que o seu jogo de sobrevivência acabou de ficar ainda mais interessante naquela noite. Um veículo off-road laranja para bruscamente em uma rua deserta da cidade. Uma mulher de salto alto vermelho sai do carro. É Luan Qing, usando um vestido de gala preto com arrogância e pronta para a vingança. Homens de terno ficam ao lado do veículo off-road, onde o chefe da máfia, Zhang Yang, está sentado, soltando fumaça ao acender um charuto com um olhar intenso. Preparando o ataque, Zhang Yang ordena que os seus subordinados confirmem se aquele é o endereço do Chan. Seus homens confirmam que o alvo está no prédio mais ao fundo do complexo para firmar o controle. Zhang Yang agarra o traseiro de Luan Qing.
Ele a puxa para perto e zomba dela, perguntando se o coração dela vai doer quando vir o seu antigo amante destruído. Luan Qing faz o papel de uma amante dedicada, inclinando-se de forma sedutora e afirmando que agora o seu coração pertence apenas a ele. Ela fala de Shan com total desprezo, chamando-o de lixo inútil. No entanto, seu rosto se contorce de fúria ao declarar que esta noite Shan irá morrer. A conversa deles é interrompida. A gangue de Zhang Yangon percebe alguém se aproximando da área residencial. É Li Dafu, o dono do supermercado, junto com outro vizinho. Movidos pela ganância, eles correm até a gangue oferecendo ajuda para bloquear a fuga de Shan na esperança de obter favores. E Zhang Yangon olha para os vizinhos desesperados e faz um acordo. Se eles ajudarem a capturar Shan, ele dividirá parte dos suprimentos com eles. Li Dafu, achando que está salvo, lidera a gangue com entusiasmo, chamando o chefe da máfia de irmão mais velho e prometendo um atalho. Enquanto isso, outros vizinhos saqueiam suprimentos na rua, alheios ao perigo que se aproxima. A gangue liderada por Zhang Yangon e Luan Qing segue Li Dafu enquanto ele explica a estrutura do complexo. No entanto, quando Li Dafu aponta para sua própria casa para mostrar lealdade, um capanga ruivo diz friamente que todos os prédios agora pertencem a eles. O pânico se instala. A tia Weng e os outros vizinhos gritam ao perceberem que a gangue pretende levar tudo, até mesmo de quem os ajuda. A máfia não mostra piedade, espancando os vizinhos e os deixando caídos no chão. Eles se arrependem do erro ganancioso de confiar nessas feras. Com os vizinhos subjugados, Zhang Yangon, Luan Qing e seus capangas se preparam para avançar em direção ao alvo principal. Eles se reúnem na base do prédio de Shan, olhando para as altas paredes. De repente, uma poltrona enorme cai lá de cima, espatifando-se no asfalto. Diante da gangue atonita, Shan aparece calmamente sentado na poltrona. Ele está comendo um bife, indiferente ao exército à sua porta. Ele olha para a máfia e pergunta com um leve sorriso se estão todos procurando por ele. Zhang Yangon abraça Luan Qing e grita para cima, ameaçando de morte, exigindo suprimentos em troca de deixar o corpo de Shan intacto. Shan ignora a ameaça, simplesmente limpando a boca com um guardanapo. Seus olhos brilham com uma luz vermelha ameaçadora enquanto ele encara o chefe da máfia, repreendendo-o por interromper sua refeição de forma grosseira. Os olhos de Zhang Yangon se arregalam, chocados com a atitude dele. Consumido por uma fúria arrogante, Zhang Yangon aponta para o prédio e ordena aos seus homens que aleijem Shan. O confronto se transforma em uma briga de rua. Shan se move por entre a gangue, esquivando-se facilmente de um soco. Focado, ele avança contra o grupo, agarra um capanga pela cabeça e o esmaga brutalmente contra o chão. Um capanga musculoso com moicano salta no ar, girando um mangual com espinhos. Shan prevê o ataque, esquiva-se no último segundo quando a arma atinge o asfalto e contra-ataca com um chute poderoso na mandíbula do capanga. Ao ver seus companheiros caírem, outro membro da gangue saca um machado. Ele avança com um golpe mortal, mas Shan continua calmo, ativando sua habilidade de corte espacial para interceptar a lâmina. De repente, a luta é interrompida quando um cilindro amarelo cai bem na frente de Zhang Yangon e Luan Qing, que também está lá. Ele detona instantaneamente, enchendo a rua com uma enorme nuvem de fumaça branca. Tossindo, Zhang Yangon percebe que é gás lacrimogêneo. Temendo uma armadilha de um cúmplice oculto, ele ordena que sua gangue recue. Imediatamente dentro da fumaça densa, Shan esquiva-se casualmente de um último golpe cego de machado. Ele avista uma figura encostada em um prédio. O estranho comenta sobre o caos que Shan causou, mas admite que suas habilidades de luta são impressionantes. Shan olha para o homem com desconfiança, exigindo saber por que ele está ali. A figura dá um passo à frente, revelando-se como Mukon, o traficante de armas de camisa florida, jogando um cilindro de gás. Ele pergunta se Shan ainda está interessado em armas, afirmando que tem mercadoria de qualidade. Mukon olha com inveja para a caixa térmica de Shan. Impressionado por ele ter água gelada nesse calor, Shan lhe entrega uma garrafa de água, mas pergunta por que ele está tão longe do seu próprio território. Mukon explica que um rival, Ling Feng, vem roubando seus negócios e que ele estava seguindo os homens dele. Ele admite que seguiu os rivais até lá e ficou surpreso com o grande estoque de Shan, presumindo que ele tenha canais de suprimentos especiais. Ao ver isso, os olhos de Shan se estreitam em alerta, e ele se vira bruscamente, exigindo saber o que Mukon está insinuando. Mukon rapidamente o tranquiliza, esclarecendo que quer propor uma parceria e não interferir. Ele revela que Ling Feng tem um estoque imenso de água purificada, sugerindo que Shan a roube e armazene, e que Mukon a venda. Shan avalia a oferta na escuridão, sabendo que o aumento das temperaturas tornará a água mais valiosa que o dinheiro. Ele concorda em cooperar, deixando Mukon em puro choque. Shan exige uma divisão de lucros de 9-1. Indignado, Mukon grita que isso é um roubo. O sistema notifica Shan de que ele colheu uma forte emoção de choque. Implacável, Shan se vira para sair, dizendo que não há nada a discutir.
Se Mukon não estiver disposto, o desesperado Mukon abandona sua dignidade e agarra a perna de Shan, implorando por uma divisão de 8-2 apenas para sobreviver. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Mukon percebe que Shan não pode ser persuadido e deve ter uma carta na manga muito poderosa. Satisfeito com seu domínio, Shan toma um gole de sua bebida e aceita a divisão de 8-2. No entanto, ele impõe uma condição. Ele terá a primeira escolha de todos os bens futuros, e Mukon venderá o que sobrar. Resignado, Mukon suspira e concorda. Shan assume o comando, ordenando que Mukon primeiro reconheça o local e o pessoal do alvo. Mais tarde, os dois observam um enorme complexo industrial. Mukon explica que é a fortaleza de Ling Feng, com a fachada sendo usada para comércio de recursos. O lugar é fortemente protegido, com homens armados com espingardas em patrulha. Mukon revela um lado mais sombrio da fortaleza, apontando para mulheres capturadas usadas para fornecer serviços especiais aos líderes. Um guarda vigia uma mulher, Luan Qing, que agora é prisioneira. Após sua traição, ela parece aterrorizada, indefesa e vestindo um vestido vermelho. Mukon aponta para a área traseira de armazenamento de água, mas admite que não localizou o tanque exato. Shan expõe seu plano. Ele fará o reconhecimento sozinho e, ao seu sinal, Mukon deve criar uma distração. Mukon duvida de como ele conseguirá mover a água sozinho. Ignorando a dúvida, Shan salta do ponto de observação em direção aos contêineres de carga patrulhados por guardas lá embaixo. Já no chão, Shan se move com confiança pelas instalações, vestido com roupas escuras. No entanto, logo ele se depara com um guarda que o impede, percebendo seu rosto desconhecido e exigindo identificação. Shan calmamente mostra um cartão, alegando que o chefe Ling Feng o enviou para inspecionar o estoque de água. O guarda não se deixa enganar. Ele ri, aponta a espingarda para as costas de Shan e zomba do truque infantil. O sistema registra o desdém do guarda, adicionando pontos para Shan. Shanzal decide que seu corte espacial serve para mais do que descascar frutas. Friamente, ele descansa a mão no ombro do guarda e, de repente, desliza o cartão de identificação imbuído de seu poder espacial. O plástico fica afiado como uma lâmina, cortando o pescoço do guarda. Ele desaba instantaneamente sem entender o que aconteceu enquanto sangue jorra da ferida fatal. Outro guarda testemunha a cena grotesca. O sistema de Shan registra uma onda de horror e dor da vítima. Tomado pelo choque, o guarda saca uma pistola e, gritando em pânico, mira no assassino do seu parceiro. Ele abre fogo, o clarão dos disparos iluminando o local industrial escuro, mas Shanzal se move com agilidade sobre-humana, esquivando-se facilmente das balas. Ele retalia com um corte espacial de longo alcance. O guarda continua atirando, mas não é páreo para a lâmina invisível que o corta ao meio em pleno movimento. O sistema notifica Shan de que ele coletou enormes pontos de medo e desespero. Os tiros ecoam pelo complexo e, em seguida, o silêncio se instala. Reforços correm para a cena, incluindo um guarda com um lança-foguetes. Em desvantagem numérica, Shan se esconde nas sombras encostado a uma parede de concreto. Ele permanece imóvel enquanto os guardas em pânico passam correndo sem notá-lo. Enquanto Shan se esconde, uma mão pálida emerge de repente das sombras atrás dele. Ele congela de choque. Ao perceber que alguém encontrou seu esconderijo, o complexo entra em caos. Os guardas protegem a área ao redor dos imensos tanques de produtos químicos, caçando o intruso. Silhuetas armadas patrulham entre prédios de metal corrugado, com armas erguidas em busca de um assassino. A figura nas sombras é Liu. Ela coloca o dedo nos lábios, sinalizando para que ele fique em silêncio. Ela se agacha atrás de um armazém. Shan pergunta por que ela está ali. Ela explica tristemente que a gangue a capturou e presume que ele também tenha sido capturado. Ela parece desgrenhada e sem esperança, ajoelhada no chão. Shan pergunta se ela sabe onde fica a água. Ela acena com a cabeça, explicando que trabalhando e limpando acabou aprendendo a disposição do lugar, e se oferece para guiá-lo enquanto cria uma distração. Liu joga um balde de metal no pátio, que cai fazendo um estrondo. Os guardas, incluindo o que tem o lança-foguetes, se viram em direção ao som, gritando que encontraram alguém e correm na direção do balde vazio. Aproveitando a oportunidade, Liu guia Shan por um beco estreito. Sussurrando que esta rota não tem câmeras de vigilância, Liu guia Shan rapidamente por becos sujos. Infestados de ratos para evitar chamar a atenção, eles param em frente a uma grande porta de metal, e Shan diz a ela para se esconder e esperar seu retorno. Ele ativa sua habilidade espacial, invocando um vórtice negro em suas mãos. Ele concentra sua energia, preparando-se para atravessar a parede com um golpe poderoso. Ele dá um soco direto na estrutura. O imenso impacto estilhaça a parede de tijolos, lançando destroços para todo lado enquanto ele entra. Um guarda que patrulhava se assusta com a explosão. Ele cambaleia para trás, olhando ao redor, confuso, apavorado e suando frio.
Ele agarra a arma e grita, exigindo saber quem está ali. Shan passa pela abertura com os olhos brilhando num vermelho aterrorizante. Sem hesitar, ele lança um corte espacial mortal. O ataque instantâneo e preciso corta o pescoço do guarda antes que ele consiga puxar o gatilho. Enquanto o guarda morre, o sistema notifica Shan. Ele acumulou enormes pontos de choque, medo e dor. Observando de seu esconderijo, Liu começa a se preocupar. Ela acha que Shan está lá dentro há muito tempo e se pergunta se algo aconteceu com ele. Ela está muito ansiosa e só espera que ele esteja bem. Mas quando ela olha com cuidado lá para dentro, fica completamente horrorizada. O lugar foi consumido pela destruição e ela não consegue acreditar no que vê. Tudo foi devastado. De repente, ela nota uma figura caminhando em sua direção, emergindo dos escombros. Em pânico, ela começa a gritar e se prepara para atacar. Então ela percebe que é só o Shan. Ele diz calmamente que tudo já foi resolvido e que eles devem ir embora. Então ele se vira imediatamente e começa a se afastar. Aí ele saca uma arma, aponta para cima e dá um único tiro. A bala explode no ar. Liu se assusta com o barulho, mas Shan começa a rir, pois sabe muito bem o que acabou de fazer. Enquanto isso, do lado de fora, Mukon vê o sinal no céu e entende imediatamente. Ele comenta que Shan Zhao é realmente impressionante e parece genuinamente surpreso. Então ele dá início à sua parte no plano de destruição. Ele atira várias garrafas incendiárias preparadas no chão, causando caos e explosões por toda a parte. Toda a área é rapidamente engolida pelas chamas. As pessoas começam a gritar por causa do fogo e correm desesperadas tentando apagá-lo. Exatamente como planejado, todos ficam completamente distraídos com o caos. Com o fogo se espalhando, Shan e Liu se movem facilmente para outras áreas. Liu aponta o caminho, explicando que o beco à frente os levará aos arredores do portão sul se continuarem avançando. De repente, outra mulher corre vindo por trás e chama por Shan, implorando para que ele a leve com eles. É Luan Qing. Shan a reconhece imediatamente. Ela implora de novo, dizendo que eles já foram amantes, e pede a ele que a leve por causa do relacionamento passado. Ela se aproxima e promete que, se ele a tirar daquele lugar, ela nem vai culpá-lo por ter usado o nome dela para fazer empréstimos no passado. Shan responde friamente, dizendo que ela realmente não entende a situação. Ao ouvir esse tom dele, Luan Qing desaba e começa a chorar. Ela soluça, dizendo que a gangue a obriga a trabalhar todos os dias servindo velhos, e explica que, se resistir, eles a espancam. Se ela tentar fugir, eles a capturam e a arrastam de volta. Ela chora, dizendo que não tem para onde ir e implora que Shan a deixe viver com ele, prometendo fazer absolutamente qualquer coisa que ele quiser. Shan fica encarando, lembrando de tudo que ela fez. Ele pergunta se ela alguma vez pensou que esse dia chegaria, quando ela ria dele por ser pobre, o chamava de idiota, dormia com velhos pelas costas dele e até levou Anfeng até ele, numa tentativa de matá-lo. Ao ver isso, Luan Qing fica verdadeiramente apavorada. Nesse momento, ela finalmente percebe que tudo o que fez é completamente imperdoável. Shan pensa ainda mais a fundo. Ele se lembra de sua vida passada e se pergunta se, quando ela o desmembrou naquela época, alguma vez imaginou que um dia assim chegaria. Ela fez coisas horríveis demais a ele, e não há como perdoá-la, não importa o que ela diga. Agora, ele se obriga a manter suas emoções sob controle, porque não pode permitir que a história se repita. Shan a empurra friamente para o lado e diz que a atuação dela continua tão péssima quanto antes. Então ele se vira para Liu e diz que eles devem continuar. Liu olha para Luan Qing caída no chão e, em silêncio, espera que ela aprenda uma lição com isso e nunca mais se torne alguém assim de novo. Nesse momento, Luan Qing perde completamente a cabeça. Ela grita que se Shan não a deixar viver, então ela também não deixará ninguém ter paz. Imediatamente, surge uma notificação do sistema, detectando uma intensa emoção negativa de ódio, mais 999. O número dispara completamente. Logo após eles partirem, o chefe da área chega. A primeira coisa sobre a qual ele pergunta é a água, gritando para saber se seu estoque está a salvo, já que é a coisa mais valiosa que ele possui. Quando seus homens abrem a porta e veem o estrago lá dentro, seus corações gelam, não restou absolutamente nada. Então, eles notam palavras escritas na parede, onde está claramente escrito que a água do chefe Zhang Yegon foi levada, e que da próxima vez será a vida dele. Zhang Yegon perde completamente a sanidade. Ele grita furioso, exigindo saber quem fez aquilo. É muito além de raiva. Nesse momento, Luan Qing fala do chão. Ela diz ao chefe Zhang Yegon que foi Shan Zhao. Ela mente, alegando que tentou impedi-lo, mas Shan a feriu e insultou Zhang Yegon, chamando de lixo. Ela se agarra a Zhang Yegon, manipulando deliberadamente, dizendo que Shan afirmou que Zhang Yegon não era digno de possuir tal recurso. Ela continua jogando lenha na fogueira, avisando que Shan planeja acabar com todos eles. Ouvindo isso,
A raiva de Zhang Eidong explode num ódio contido. Ele ordena que todos o sigam até o portão sul para massacrar Shan Zhao. Uma forte emoção se espalha por todo o acampamento quando a ordem para caçá-los é dada. Shan e Mukong notam a movimentação imediatamente. Shan comenta, entendendo perfeitamente que estão sendo perseguidos, já que toda a força inimiga se reúne atrás do chefe. Shan murmura calmamente que o chefe Zhang se moveu mais rápido do que ele esperava. Mesmo assim, ele já está preparado. Zhang aponta para frente e grita a ordem de capturá-lo. Todos atrás dele avançam com uma fúria totalmente descontrolada, mas isso acaba dando a vantagem para Shan. Ele continua calmo e, casualmente, atira uma tocha no chão bem na frente deles, criando instantaneamente uma enorme parede de fogo. O grupo é forçado a parar, preso atrás das chamas. O chefe grita em meio ao fogo que garantirá o fim de Shan assim que aquilo acabar. Uma notificação aparece detectando uma intensa emoção negativa de ódio, mais 999. Agora 2 pessoas cujo ódio por Shan atingiu o nível máximo. Shan, no entanto, continua relaxado. Ele agradece sarcasticamente ao chefe Shannon, notando que aceitará de bom grado esses pontos de emoção para ficar mais forte e ganhar ainda mais no futuro. Então outra notificação aparece. Bum! Os pontos de emoção negativa chegam a 3.000. Nova habilidade desbloqueada, barreira espacial, dentro do abrigo aconchegante. Shan está ocupado organizando uma pequena comemoração. Mukong ri alto dizendo que o que aconteceu mais cedo foi absolutamente incrível. Ele aposta que o velho Xianeg provavelmente está destruindo seu próprio território de tanta raiva agora. Eles se sentam ao redor da mesa saboreando uma variedade de pratos absurdamente deliciosos. Eles se banqueteiam sem a menor preocupação, ignorando completamente a onda de calor mortal que assola o lado de fora. A comida parece tão incrível que só de olhar já daria vontade de participar a qualquer um. É o tipo de banquete no qual você quer mergulhar imediatamente, mas infelizmente, a menos que você esteja lá, só pode imaginar o sabor. Vendo tudo isso, ela agradece sinceramente a Shan, dizendo que se ele não a tivesse salvado, não sabe por quanto mais tempo teria permanecido presa naquele inferno. Ela está extremamente grata e sente-se pronta para fazer qualquer coisa para retribuir. Ela até se oferece para cuidar da cozinha, dizendo que sabe cozinhar todos os tipos de comida e que só quer fazê-lo feliz. Como sabe que os homens costumam adorar uma boa refeição caseira, Jay sorri calorosamente e a lembra de que são ex-colegas de classe, então não há necessidade de tanta formalidade. Ele compreende a gratidão dela, mas acima de tudo quer que ela relaxe, sinta-se segura e leve as coisas com calma. Enquanto ela está lá, Liu insiste que não está apenas sendo educada. Ela explica que ele a faz sentir que ainda existem pessoas neste mundo em quem vale a pena confiar. Mukong então entra na conversa, acrescentando que toda aquela cena do herói salvando a donzela foi bastante impressionante também. Ele brinca e pede a Shan que conte os detalhes, querendo saber exatamente como ele conseguiu fazer aquilo. Ele ainda não consegue acreditar que Shan esvaziou um reservatório inteiro sozinho e se pergunta se ele usou algum tipo de mágica louca. Por um breve momento, o ambiente fica em silêncio. Shan simplesmente responde que tem seus próprios métodos. Ele diz a Mukong que, em vez de se preocupar em como, ele deveria focar em descobrir como vender toda aquela água com segurança. Ao ouvir isso, Mukong congela por um segundo, percebendo que Shan tem razão. Vender essa quantidade de água sem revelar de onde ela veio não será nada fácil. Então pergunta casualmente a Liu sobre sua vida depois do ensino fundamental, mencionando que nunca teve notícias dela depois que se formaram. Liu hesita por um momento e então explica que sua família passou por sérios problemas logo após a formatura. Ela acrescenta que seus pais desapareceram enquanto ela fala, mas lembranças a dominam, e ela começa a sentir o pânico aumentar novamente. Mesmo assim, ela enfrenta o medo, sabendo que Shan merece saber a verdade. Mas, assim que ela fala, chamas começam a subir de repente pelo perímetro. Eles não acreditam no que estão vendo. Mokin olha pela janela e deixa escapar que o lugar inteiro está em chamas. O incêndio está completamente fora de controle. É óbvio que as pessoas que perderam o suprimento de água querem recuperá-lo ou destruir tudo. Enquanto as chamas explodem violentamente, Shan, Mukong, Dam e Lu ficam olhando para fora em choque. O incêndio é gigantesco. Em meio ao caos, eles podem ver pessoas lá fora sofrendo com o calor. Um deles segura uma criança, gritando desesperadamente por ajuda, implorando para que alguém salve as crianças. Mukong de repente percebe o que está acontecendo. Ele diz que o professor Lin deve estar por trás disso e se pergunta se aquele desgraçado está realmente tentando queimar todos vivos. Luz pergunta ansiosamente se eles deveriam sair e fazer alguma coisa. Shan, no entanto, permanece pensativo. Ele percebe que Luz está tentando usar a moralidade e vidas inocentes como uma armadilha para atraí-lo para fora. Ele acha isso inútil, pois deixou para trás há muito tempo a pessoa boa e ingênua de sua vida passada.
Aquele que foi estrangulado até a morte apenas por tentar salvar todos lá fora. Zhang Yi grita para que Shang-Chi saia. Ele ameaça que, se Shan não aparecer, queimará toda a área até as cinzas, só para ver quanto tempo durará o chamado casco de tartaruga de ferro de Shan. Um dos subordinados de Shang rapidamente o lisonjeia, dizendo que o chefe está tão sábio como sempre. Ele acrescenta que, se o fogo continuar se espalhando, mesmo que as pessoas lá dentro não morram queimadas, a fumaça certamente acabará com elas. Zhang Yang aprecia o espetáculo. À medida que o fogo cresce cada vez mais, seu humor melhora mais e mais. Em sua mente, ele pensa que é exatamente isso que acontece quando alguém ousa desafiá-lo. As chamas continuam subindo, prédios próximos começam a desmoronar, e isso alimenta ainda mais o incêndio no abrigo. Macon começa a entrar em pânico. Ele diz que eles não podem simplesmente ficar lá dentro. Ele alerta que o calor vai se espalhar pelas paredes, e mesmo que não queimem, acabarão assados vivos ou sufocados pela falta de oxigênio. Shan apenas sorri calmamente. Ele já tem um plano. Ele pensa consigo mesmo que, em um apocalipse de altas temperaturas, ele nunca seria estúpido bastante para deixar de instalar um sistema de proteção contra incêndios de alto nível em seu abrigo seguro. Ele se preparou para exatamente esse cenário há muito tempo. Ele até mantém velhos PCs aleatórios executando softwares de defesa, usando cada pedaço de tecnologia que possui. Então, calmamente, ele aperta um botão vermelho em seu console. Normalmente, quando alguém aperta um grande botão vermelho, as coisas estão prestes a dar muito errado, mas desta vez é o oposto. Do lado de fora, dispositivos ocultos são ativados e imediatamente começam a disparar granadas de controle de incêndio. Elas funcionam como grandes extintores de incêndio, liberando uma fumaça supressora massiva por toda a área. À medida que a fumaça branca se espalha, as chamas diminuem rapidamente. Mulcom fica ali incrédulo, completamente chocado com a cena, e grita, maldição! Isso é a base de gel em nanoescala. Ele não consegue acreditar que Shan tenha conseguido colocar as mãos em algo assim. Ele diz que isso é de puro nível militar e pergunta se Shan roubou uma base do exército ou algo do tipo. Liu também fica completamente em choque ao ver o fogo desaparecer diante dos seus olhos. Com o incêndio sendo controlado, o chefe lá fora fica cada vez mais frustrado. Ele bufa e afirma que isso não passa de uma luta desesperada antes da morte. Mesmo assim, ele age como se estivesse preparado para esse desfecho. De repente, um dos homens próximos tenta lançar um ataque furtivo contra Sangin, achando distraído. O homem ataca com toda a sua força, mas é inútil. O chefe é muito mais forte. Ele derrota o agressor facilmente e ordena que todos continuem atacando. Ele diz que não acredita que a tecnologia inútil de Shan vai durar para sempre. Ele está disposto a prolongar isso. O homem ao lado dele entra em pânico e gagueja, dizendo ao chefe que o combustível está quase no fim. Ele ressalta que a névoa branca que sai da casa é eficaz demais. Naquele momento, a voz de Shan ecoa de dentro do abrigo. Ele pergunta casualmente ao chefe Zhang Yangan se ele terminou de brincar com fogo, e brinca perguntando se ele não quer entrar para tomar um copo de água fria e se refrescar. Logo após a provocação, uma notificação aparece diante de Shan, forte emoção negativa detectada. Raiva mais 888. As pessoas que estão lá fora, que pareciam estar gostando do espetáculo do fogo, agora estão completamente decepcionadas. Com as chamas se apagando, não sobrou nada para assistir. Dentro de sua mente, o chefe muda sua abordagem. Ele decide que simplesmente matar Shan seria deixá-lo sair fácil demais. Percebe que aquela casa é a prova de fogo, resistente e completamente autossuficiente. É o abrigo perfeito. Agora ele quer isso para si mesmo. A força bruta não funcionou. Os ataques de fogo falharam. Então ele decide que não há mais nenhuma necessidade de se conter. Ele pensa que, já que chegou a esse ponto, ninguém deveria culpá-lo por arrancar o último resquício de civilidade que lhe resta. Enquanto ele olha para os civis inocentes nas proximidades, uma expressão de puro medo se espalha por seus rostos, e Shan entende exatamente o que está prestes a acontecer, mas já está preparado para qualquer possibilidade. Com o fogo queimando nas proximidades, o chefe Shan grita para que Shan saia e imediatamente olhe para todas as pessoas sofrendo. Por causa disso, uma idosa começa a chorar e gritar com Shan, chamando de pirralho maldito. Ela o culpa por ofender Shan Yang e arrastar todos para a ruína com ele, exigindo que ele saia. Enquanto isso, outro homem grita que Zhang é um desgraçado, declarando que, se chegar a esse ponto, eles vão sair e lutar com ele até a morte. Shan pensa consigo mesmo que usar a vida de outras pessoas para ameaçá-lo é o truque mais velho que existe. Infelizmente, neste mundo, ter um coração mole é o mesmo que cometer suicídio. Zhang Yang zomba, dizendo que se Shan quiser se esconder como um covarde, tudo bem, ele vai começar por esse velho. Então ele agarra o idoso que está tremendo e chorando de medo.
De repente, uma voz grita que o professor Lin Feng terá uma morte horrível por fazer isso. Ao ouvir essa voz e ver o que está acontecendo, Shan reconhece imediatamente o homem como o vovô Wang. Ele se lembra de como esse velho uma vez lhe deu água e lhe disse para sobreviver, dizendo que enquanto ele vivesse, sempre haveria esperança. Essa lembrança finalmente desperta a verdadeira fúria em Shan. Ele se vira e diz para Mukang ficar lá dentro e se proteger. Em seguida, ele afirma que vai acertar as contas com o chefe Zhang Yigyang. Os outros olham para ele em choque, mas também entendem. Enquanto Shan caminha para fora, ele pisa no mar de chamas. Ele diz calmamente a Zhang Yigyang que o rancor deles é estritamente entre os dois e não tem nada a ver com mais ninguém. Zhang Yigyang ainda segura o velho pelo colarinho com uma tocha acesa na mão, enquanto escuta as palavras de Shan. Ele joga o velho para o lado e zomba de Shan, dizendo que ele finalmente decidiu sair da sua concha. Ele pergunta se Shan quer bancar o herói. Em seguida, impõe suas condições: devolver o dinheiro, entregar a água e abrir mão da própria vida. Só então ele poderia pensar em poupar os outros. Shan responde friamente que não tem o menor interesse em bancar o herói. Os dois se encaram intensamente. Então Shan levanta a mão e aponta para frente. Ele diz que lutar e matar são coisas chatas e só prejudicam o próprio karma. Ele acrescenta que ouviu dizer que Zhang Yang começou administrando um cassino. Então por que não resolver isso da maneira que Zhang Yang conhece melhor? Ele propõe uma aposta. Se Shan Yang vencer, tudo que Shan possui pertencerá a ele. Se Shan vencer, Shan Yang deve soltar o vovô Wang e ir embora dessa área. O chefe Shan Yang cai na gargalhada e concorda na mesma hora. Ele joga um conjunto de dados e diz que vão apostar em quem tira o número mais alto, uma única rodada para decidir a vida ou a morte. Shan os pega rapidamente e diz com calma que sua aposta é alta. Ele acrescenta que um confronto digno do deus dos apostadores está prestes a começar. Os dois ajustam suas posturas por um momento. A sensação é de que eles estão num cassino e não num campo de batalha em chamas. Eles gritam bem alto enquanto começam a agitar os dados. O dispositivo é ativado e os dados lá dentro começam a girar loucamente. E enquanto os dados rolam, todos em volta começam a torcer pelo chefe, gritando que o chefe Shan Yang com certeza vai vencer. O chefe Shan Yang parece extremamente confiante. Quando os dados param, ele cai na gargalhada. Ele anuncia com orgulho 36, uma jogada suprema, e declara que Shan perdeu. Shan parece continuar totalmente calmo e diz para ele não se apressar, afirmando que o vencedor ainda não foi decidido. Em seguida, ele usa um truque secretamente para manipular os dados. Ele corta os dados com precisão e comenta casualmente que os dados do chefe Shan Yang não parecem ser de boa qualidade. Todos entram em pânico ao ver os dados partidos ao meio. Alguém grita que o total é 21, o que supera a suposta jogada suprema. Shan declara que o chefe Shan perdeu e ordena que ele solte o velho. O chefe Shan Yang fica furioso. Ele acusa Shan de trapacear e avança imediatamente contra ele. Uma notificação aparece. Forte emoção negativa detectada. Raiva e extração 500. O chefe Shan ataca com uma faca, xingando Shan e gritando para que ele morra. As pessoas em volta entram em pânico e se dispersam. Shan, no entanto, continua sereno. Ele pensa que este é o momento perfeito para testar sua nova habilidade. Quando o chefe Shan avança sobre ele, Shan se esquiva facilmente e lança o dispositivo de dados em alta velocidade, assustando o chefe Shan. O objeto atinge o chão, levantando fumaça e destroços. Todos correm em pânico, perguntando se o chefe está bem. Enquanto a fumaça se espalha, o chefe Zhang Yigyang tosse e diz que está bem. Ele ordena que duas pessoas vão procurar por Shan. Quando a fumaça se dissipa, o chefe Zhang Yigyang avista Shan logo à frente. Ele aponta para ele e ordena que todos o derrubem. Os capangas abrem fogo na mesma hora, atirando descontroladamente, gritando de empolgação, ansiosos para matar Shan. O chefe Zhang Yigyang exige um relatório, mas antes que alguém responda, um golpe rápido surge e derruba um capanga que estava bem na sua frente. O chefe Zhang Yigyang fica em choque quando a fumaça finalmente baixa. Shan é revelado, parado ali completamente ileso. O chefe Zhang Yigyang puxa um lança-foguetes enorme, gritando que por mais forte que Shan seja, não há como desviar disso, e diz para Shan correr, disparando o foguete. No exato instante em que o projétil é lançado, o chefe grita que tudo que Shan possui será dele. Nesse momento, uma notificação aparece. Barreira espacial ativada. A barreira envolve instantaneamente o corpo de Shan, protegendo-o. A barreira absorve todo o impacto da explosão e bloqueia o ataque por completo. O chefe Zhang Yigyang entra em pânico. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ele se pergunta o que está acontecendo. Ele não consegue acreditar que Shan bloqueou um míssil. Ele começa a sentir que esse cara é simplesmente imbatível. Shan dá um sorriso de canto e diz ao chefe Zhang Yigyang que perder na frente de tantas pessoas deve ser difícil. Ele pergunta se Zhang Yigyang pretende voltar atrás na aposta.
Enquanto fala, Shan corta o míssil casualmente em vários pedaços com alguns golpes. Em seguida, ele começa a caminhar lentamente para frente. Ao ver Shan se aproximando, o chefe sente o verdadeiro medo pela primeira vez. Shan comenta que Zhang Yanguan não tem sequer uma faca decente e não é digno de negociar os termos. O chefe Zhang Yanguan pensa que definitivamente há algo de errado com esse cara, algo muito suspeito. Shan diz que o chefe Zhang Yanguan continua procurando encrenca e ultrapassando os limites, então a hora de acertar as contas finalmente chegou. Mas, internamente, o chefe Zhang Yanguan pensa rápido. Ele percebe que o combustível acabou e que lutar de frente é uma batalha perdida. Esse garoto tem habilidades estranhas, e seu abrigo é uma mina de ouro. Ele decide que seria melhor recrutar Shan e recuperar suas perdas com juros. Mesmo enquanto planeja isso, ele força um sorriso no rosto, com os olhos brilhando e uma expressão falsamente amigável. Ele afirma que tudo não passou de um mal-entendido. Ele sugere que eles são apenas amigos que começaram com o pé esquerdo, e pergunta a Shan se ele quer fazer um acordo. O chefe Zhang Yanguan pede a Shan que preste muita atenção ao que ele tem a dizer. Ele avisa que matá-lo só deixaria as mãos de Shan sujas de sangue, sem lhe trazer benefício algum. Ele acrescenta que, embora a vida humana seja barata neste mundo, ele pode realmente ajudar Shan a sobreviver e viver melhor. Ele menciona que tem um lote de medicamentos antibióticos, como penicilina e também um pouco de cefalosporina, e pergunta a Shan se ele entende o quão preciosos esses suprimentos são agora. Ele explica que até mesmo uma pequena ferida infeccionada pode custar uma vida. Ele oferece um acordo. Se Shan o deixar ir, ele dividirá esse lote de medicamentos com ele. Shan escuta com atenção e admite que, em tempos como estes, antibióticos são de fato uma moeda valiosa. Ele diz honestamente ao chefe Zenian que tem mais do que apenas esse abrigo e que seu estoque é muito maior do que Zenian poderia imaginar. Ao ouvir isso, o chefe Zenian fica chocado. Ele aponta imediatamente que Shan só tem comida e água, mas sem remédios, uma simples doença poderia ser fatal. Ele sugere que eles cooperem, revelando que os medicamentos estão armazenados em uma fábrica abandonada no Distrito Oeste e que apenas ele sabe a senha. Shan o encara friamente por um momento antes de concordar, dizendo que o conflito desta noite termina ali. Ele até passa o braço por cima do ombro do chefe em um gesto aparentemente amigável. O chefe Shan concorda rapidamente, dizendo que sim, com certeza termina ali, e que está feliz que o mal-entendido tenha sido resolvido. Shan diz para ele ir embora por enquanto e que eles podem discutir os detalhes em outro dia. O chefe Zanian começa a se afastar enquanto seus subordinados parecem confusos e o encaram, perguntando o que aconteceu. O chefe Zanian simplesmente ordena que se movam e todos vão embora juntos. Shan mantém um olhar atento enquanto eles recuam. Quando estão longe o suficiente, ele murmura baixinho que uma simples senha não pode detê-lo. Mesmo sem ela, ele consegue abrir aquela porta. Ele então se vira para os vizinhos que ainda estão lá, especialmente o vovô Wang, e o tranquiliza dizendo que ele está a salvo agora. Enquanto Shan fala com o vovô Wang, a tia mal consegue se controlar. Ela entra em pânico, frustrada e consumida pelo terror. O estado dela mostra claramente o seu medo. O vovô Wang rapidamente agradece a Shan. Ele diz que Shan salvou sua vida e que, se ele precisar de algo no futuro, é só pedir. Ele admite que está velho demais para lutar, mas que ainda pode ajudar a plantar, cultivar ou fazer tarefas. Shan diz gentilmente ao vovô que entende suas intenções, mas pede que ele vá para casa, tranque a porta e descanse. Como a lua continua alta e o calor continua a aumentar mesmo à noite, todos finalmente voltam para suas casas, caminhando de volta. Com um dos capangas dos bandidos caminhando à frente dele, aquele que Shan quase matou de susto mais cedo, o chefe Zhang Yang zomba, dizendo que Shan Zhou é apenas um garoto imprudente. Ele ri da ideia de realmente compartilhar o remédio, admitindo que toda aquela conversa sobre cooperação era apenas uma tática para ganhar tempo. Ele explica que só queria estabilizar a situação primeiro. Assim que descobrir como obter os suprimentos de Shan, ele lidará com ele adequadamente. Ele acrescenta que se Shan acha que pode enfrentá-lo, ele ainda é muito verde. Ouvindo isso, os subordinados imediatamente começam a bajulá-lo. Um deles elogia o chefe por ser sábio. Outro concorda, acrescentando que, como Shan ousou confrontar o chefe Lu, ele provavelmente não viverá mais de 3 dias. A expressão do chefe Lu fica séria. Ele observa que definitivamente há algo de errado com Shan. Nem mesmo projéteis de artilharia conseguiram atingi-lo, o que não faz sentido. Ele ordena que o cabeça de abacaxi passe os próximos dias investigando Shan cuidadosamente, mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, um golpe repentino corta sua cabeça. Os subordinados ficam extremamente aterrorizados. Um grita para correrem, enquanto outro grita perguntando se é um fantasma, incapaz de acreditar que isso acabou de acontecer. Eles entram em pânico e se dispersam, deixando o corpo do chefe Lu sozinho no chão perto de um prédio.